Bom dia a todos, companheiros. Bem-vindos à Assembleia Distrital de Treinamento do Distrito 4780 para a gestão 2024-2025. Inicialmente, saudamos o Colégio de Governadores, os companheiros dos clubes aqui presentes e demais participantes. Momento de reflexão. Dependendo de vocês, vocês criam a magia a cada projeto concluído, a cada dólar doado, a cada novo associado. Stefana Uric, presidente do Rotary Club Internacional, eleita para o ano rotário 2024-2025. Mais uma vez, bom dia, muito bom dia, companheiros. Este evento conta com o apoio das seguintes empresas e clubes cidadãos: Madeirão Materiais de Construção Limitada, Supermercados Paraíso, Luminatri Contabilidade e Assessoria Limitada, Rotary Clube Dom Pedrito, Elton Ragani e Companhia Limitada, Rotary Clube Dom Pedrito, Obelisco da Paz, Rotary Clube Bagé Campanha, Cléo Coelho Corretora de Seguros Limitada, Antônio Carlos Marques, Rotary Clube Uruguaiana Santana Velha, Cooperativa de Crédito Fronteira Sul, DPA Aviação Agrícola Limitada, Líder Tratores SA, Ardec, Associação Revenda de Defensivos Agrícolas, região central do Rio Grande do Sul. SS Indústria Metalúrgica de Telas Limitada. Rotary Clube Bagé. Rotary Clube Uruguaiana Cruzeiro do Sul. Karine Lima Ketterman. ADG Sul Corretora de Seguros Limitada. Nilson Antônio Aires Filho e Companhia Limitada. Mondax Internet Limitada, Autopeças e Mecânica Stafford Limitada, Companhia Hoteleira e Imobiliária Jaguarão Hotel Sinuê e Rotary Clube de Bagé Charrua. Para realizar a abertura da Assembleia, convidamos o governador do Distrito 4780, ano rotário 2023-2024, companheiro Feliciano Luiz Leal Salcedo. Governador, está com a palavra nesse momento. Obrigado, bom dia a todos. Nossa saudação, nossos votos de boas-vindas, né, a essa plataforma que hoje nos proporciona estarmos com quase 300 integrantes e participantes desse nosso treinamento da Assembleia Distrital 2024-2025. Saúdo a governadora Patrícia, saúdo ao nosso distinto Colégio de Governadores, saúdo ao nosso visitante na pessoa do Paulo Fonseca, saúdo a todos os visitantes de outros distritos que estão nos dando a honra e a satisfação de estarem presentes na nossa Assembleia Distrital. Saúdo aos presidentes, vice-presidentes que compõem o conselho diretor de cada clube, tesoureiros, secretários, assessor de projetos humanitários, contato dos jovens líderes de clube, presidente da comissão da Fundação Rotária, presidente da comissão de desenvolvimento do quadro associativo, facilitador de aprendizagem, assessor de imagem pública. E dizer que o nosso desafio 2024-25 começa nesse treinamento. E nós estaremos no ano de 2024-2025 com o cumprimento das nossas metas vai ser atribuído com uma nova nomenclatura, que vai passar, em vez de menção do Rotary,
vai passar a ser chamado Plano de Excelência do Clube. Esse é o desafio para que todos os clubes cumpram suas metas. Então, é o reconhecimento da atuação dos novos clubes ao longo do ano rotário. Ao atingir suas metas, um Rotary Club garante eficiência e relevância, engaja seus associados e torna-se convidativo ao ingresso de novos integrantes. Clubes do nosso ano rotário 2023 que já conquistaram a menção do Rotary, a menção do presidente. Bagé, Bagé Campanha, Bagé Pampa, Bagé Rainha da Fronteira, Caçapava do Sul, Caçapava do Sul Maria Augusta, Caçapava do Sul Sentinela, Cachoeira do Sul, Cachoeira do Sul Zona Alta, Jaguarão, Rosário do Sul Areias Brancas, Rosário do Sul Caverá e Uruguaiana Cruzeiro do Sul. Clubes que já definiram as metas para o ano rotário 2024-25. Bagé Campanha, Bagé Charrua, Cachoeira do Sul Integração, Cachoeira do Sul, Jaguarão, Jaguarão Barão de Mauá e Uruguaiana Santana Velha. Vejam que nós temos somente 7 clubes que atribuíram as metas, os desafios para o ano de 2024-25. Então, fica a nossa mensagem, nosso pedido que todos tracem, né, que coloquem suas metas no My Rotary para termos um rumo a seguir no próximo ano rotário. Quero dizer que nós também, nesse ano, estamos com os números de recursos já liberados e a liberar de R$ 1.565.703. Isso corresponde a 277 mil, que nós já entregamos aos clubes para fazer, né, as suas ações junto aos carentes, junto às pessoas que foram afetadas por esse desastre ecológico que o nosso distrito sofreu, que o nosso Rio Grande do Sul sofreu. Então, nós já, com a credibilidade da nossa instituição, nós já, né, somente 4.780 já liberou mais de 1,5 milhão. E vejam que, globalmente, o Rotary já arrecadou e já recebeu de contribuição 741 milhões de reais, sendo isso 99 mil dólares. Isso é a arrecadação mundial no fundo anual e o fundo Polio Plus. Então fica a importância, né, da nossa contribuição individual de cada clube. Nós não podemos chegar em 30/6 com clubes com 0 de contribuição para a Fundação Rotária. Nesse ano rotário, nós tivemos o apoio financeiro da Fundação Rotária, que nos atendeu em todos os projetos apresentados. Temos, com muito orgulho, de levar ao conhecimento de todos que nós temos 2 projetos de subsídio global aprovado. Um em Cachoeira do Sul, no Arrozais, né, do Rotary Clube de Cachoeira do Sul, Arrozais, e o outro aqui em Uruguaiana, o Rotary Clube Cruzeiro do Sul. Não é difícil de nós fazermos, e recursos nós temos. Então, fica o desafio para nós continuarmos contribuindo com a Fundação Rotária e também aumentando o nosso quadro associativo. Hoje, com muita alegria e satisfação, quero agradecer na pessoa do companheiro Alessio, que fez um esforço e um trabalho muito importante para o aumento do nosso quadro associativo. Passamos da marca dos 1.300, 1.317 hoje, e queremos chegar em 30 de junho com 1.400 associados e com o nosso desafio para a governadora Patrícia atingirmos os 1.500 no 2024, no ano rotário 2024-25. E, consequentemente, no ano da Carmen, da governadora Carmen, chegarmos a 1.600. O que nos propõe a isso? Clube fraco é aquele que tem menos de 20.
por que nós temos que, para fundar um clube, ter no mínimo 20? E hoje nós temos 26 clubes abaixo de 25 associados. Fica o nosso desafio, que nós temos que ter um distrito forte com mais de 25 associados em cada clube e buscarmos o clube ideal com mais de 35 associados. Hoje nós temos no distrito clubes com mais de 35 associados, então não é difícil e nós temos muita gente que quer vir para o Rotary. E com todas essas ações que nós fizemos durante esse ano rotário, com a distribuição de recursos, nós temos condições de trazer mais mentes, mais inteligência, mais braços para a nossa instituição, e que é o nosso desafio de aumentarmos o nosso quadro associativo. Desejo um excelente treinamento a todos. Fico, né, na expectativa de que nós, a partir de hoje, vamos fazer com que o nosso distrito cresça ainda mais. Eu via a Nelly dizer que estava num distrito grande e o nosso tem condições de ser também considerado grande. Vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar em prol do crescimento, do desenvolvimento do nosso distrito. Um bom treinamento a todos. Felicidade, governadora Patrícia e demais integrantes da equipe distrital 2024-2025. Obrigado. Obrigado, governador Feliciano Luiz Leal Salcedo. Obrigado pela sua contribuição. Bom dia. Não tem. Convidamos agora o facilitador distrital André Vilaverde, governador de 2019-2020, para que faça uso da palavra. Bom dia, companheiros. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Assembleia Distrital. É com grande entusiasmo que iniciamos este momento de aprendizado e desenvolvimento em conjunto. Espero que esse treinamento seja oportunidade valiosa para adquirirmos novos conhecimentos, fortalecer nossas habilidades e construir laços ainda mais fortes entre nós. Desejo a todos um excelente treinamento, repleto. Deixa eu fechar aqui, não sei quem é que está abrindo a tela. Um treinamento repleto de conhecimentos inspiradores e experiências enriquecedoras. Que possamos sair daqui mais preparados e motivados para enfrentar os desafios e alcançar nossos objetivos, as nossas metas. Lembrem, a gestão é de todos nós, a gestão é nossa. Quero encerrar lembrando que a compaixão é um dom dado a poucos. O valor de uma vida é medida pelo impacto positivo que deixamos no mundo. Convido vocês a fazer mais, a fazer diferente, a fazer diferença. Bom treinamento a todos. Obrigado, governador André. Dando continuidade, chamamos a governadora eleita 2024-2025, a companheira Patrícia Parreira, para fazer o uso da palavra. Bom, gente, sejam todos bem-vindos. Em nome do nosso governador Salcedo, eu quero saudar todo o nosso colégio de governadores, aos mais de 340 companheiros do Distrito 4.780, que nesta manhã de sábado estão aqui neste seminário de treinamento, que, como o nosso facilitador de aprendizagem falou, o governador André, é um pontapé inicial muito importante, apesar de que já iniciamos os desafios da nossa gestão bem antes. E nós vamos, ao longo do nosso treinamento de hoje, falar para vocês. Eu quero agradecer, então, ao líder de capacitação, facilitador de aprendizagem, o companheiro André. Agradecer a toda a equipe que organizou este treinamento no dia de hoje. Agradecer muito e dizer para vocês o quanto a gente gostaria de estar presencialmente, né? O nosso plano inicial era estarmos em Bagé nesta manhã, todo mundo junto. Mas, infelizmente, nós fomos pegos novamente por essa questão climática que nos impediu de estarmos juntos. Mas eu tenho a convicção de que os desafios que nós estamos já iniciando antes mesmo do dia 1º de julho vão nos fortalecer para um ano rotário de sucesso. Eu acredito muito nisso, nessa força de todos os clubes, de todos os companheiros,
E por isso eu quero aqui desejar um ótimo treinamento a todos vocês, agradecer a mobilização dos governadores assistentes, aos presidentes de clube, porque a presença maciça dos companheiros hoje aqui é resultado desta mobilização, desta motivação e que é um dos pilares da nossa gestão. Eu quero agradecer a presença dos nossos palestrantes, o companheiro Paulo Fonseca, que é nosso coordenador regional e também que vem liderando uma campanha tão importante que é o SOS Rio Grande, que é graças a essa campanha que nós estamos podendo chegar em muitos lugares e ajudar a comunidade que está precisando agora. Então, eu fiz questão de convidar o Paulo para estar conosco aqui hoje, para mostrar a importância da nossa instituição e a relevância de nós contribuirmos e investirmos na Fundação Rotária. Os pilares da nossa gestão, companheiros, eu quero que vocês, ao longo do próximo ano, levem isso com vocês. Nós vamos reforçar o companheirismo, que é tão preciso, que é tão necessário para nós, transformar o Rotary em uma família, ou fortalecer ainda mais o Rotary como família, transparência e comunicação e o principal deles, e não menos importante, responsabilidade institucional. Como nós estamos cuidando da nossa instituição? Né? Nós estamos contribuindo para a Fundação Rotária, nós estamos pensando no desenvolvimento do quadro associativo, nós estamos cuidando da nossa instituição, do Rotary, que tão importante é e mostrou isso agora nos últimos tempos no enfrentamento às enchentes do nosso estado. Então, muito obrigada pela presença de todos. Vocês são importantes, eu e o Gabriel precisamos de vocês. Quero que vocês entendam isso, não é vocês que precisam de nós, é o contrário, nós precisamos de vocês. E eu tenho certeza que o pontapé inicial é hoje, treinando as nossas lideranças para nós termos um ano mágico, de magia, e está na mão. Essa magia para acontecer está na mão de todos vocês. Sejam todos bem-vindos, que tenhamos uma manhã de muito aprendizado. E mais uma vez, gratidão pela presença de todos vocês. Obrigado, governadora eleita 2024-2025, Patrícia Parreira, e seu esposo. Seja bem-vindo, Gabriel. Obrigado pelas suas lindas palavras e vamos dar continuidade. A Assembleia Distrital de Treinamento é um momento de aprendizado e, para isso, chamamos o companheiro Paulo Fonseca, coordenador regional da Fundação Rotária Região 31. Além de outras tantas funções desempenhadas, o companheiro Paulo Fonseca é também o atual coordenador da campanha SOS Rio Grande, sendo esse o tema que irá abordar nesse momento. SOS Rio Grande e a importância de contribuir com a Fundação Rotária. Seja bem-vindo ao Distrito 4.780, companheiro Paulo Fonseca. A palavra está à sua disposição. Obrigado, Air. Bom dia a todos. Eu estou vendo tanta gente amiga e querida aqui na telinha que eu tinha marcado alguns nomes, eu não vou conseguir cumprimentar todos. Então eu faço nas pessoas do Salcedo e da Pati, da Patrícia. Sinto-se todos abraçados e obrigado pela oportunidade de estar com vocês num momento diferente, mas eu já fiquei emocionado aqui. Nosso presidente, o Mário, disse que eu estou ficando um velhinho chorão e estou mesmo. Como outro dia fiquei emocionado de ver o André representando o presidente Gordon, junto com a Andrea, numa conferência aqui em São Paulo. O Rotary, efetivamente, ele é mágico. O dia que a Stephanie lançou o lema, eu recebi mensagem de alguns governadores aqui no WhatsApp, dizendo que eles já tinham escutado alguém falar que o Rotary era mágico, e ele era mágico mesmo. Ele cria uma sinergia entre quem se permite viver o Rotary, que é uma coisa impressionante. Mas antes de eu acho que eu não vou fazer palestra, né, Patrícia? Ninguém aguenta mais palestra, na minha opinião. Eu acho que eu vou fazer um bate-papo com a Patrícia sobre algumas questões do Rotary, sobre algumas questões aí que a gente tem passado junto com vocês. Estão até dizendo que o Paulo é paulista, mas tem coração gaúcho. E eu acho que eu tenho um pouco mesmo de gaúcho dentro de mim. A gente fala sobre isso no correr da nossa conversa. Mas tem um pequeno vídeo para passar antes da gente conversar, não é isso, Paty? Isso, perfeito. Eu vou pedir para o Júlio, então, reproduzir o vídeo aí, faz favor, Júlio. Por favor.
Os distritos de Rotary no sul do Brasil estão unindo esforços para auxiliar as comunidades afetadas pela maior catástrofe ambiental já registrada na história. Precisamos da sua ajuda para auxiliar muitas pessoas que perderam tudo. As cheias deixam mortos e milhares de desalojados e desabrigados. O Rotary está cumprindo importante papel no apoio aos moradores, com a distribuição de cestas básicas, kits de higiene e de limpeza, no preparo de alimentos aos desabrigados. É muito importante a sua doação. Ajude o Rotary a criar esperança ao Rio Grande do Sul. Obrigado, Patrícia. Antes da gente entrar especificamente na questão, então, do SOS Rio Grande do Sul, tem algumas coisas importantes da gente falar, e se a Paty me permite. O Salcedo já permeou alguma coisa, onde ele passa os números da fundação desse ano no distrito, eu vou repeti-los. A gente precisa entender que não tem nada e ninguém mais importante no Rotary, nada e ninguém mais importante no Rotary do que cada um de nós. Alguém já falou, a gestão não é do Salcedo, a gestão não é da Paty. A gestão é nossa, toda a gestão é nossa. No Rotary não tem o eu, somos o nós é que deve prevalecer. Embora cada um de nós tenha o seu ego, o ego não pode ser maior do que o compromisso que nós assumimos com a organização quando nós fomos convidados e aceitamos a ostentar o PIN, né, na nossa lapela. Não por acaso a gente usa no lado esquerdo, né? Bem pertinho do coração, quando o homem está de terno. E esse é o sentimento que eu tenho depois de quase 40 anos na organização. Eu não comecei tão cedo quanto o André, mas comecei no Rotaract, né? É o sentimento que eu tenho. O que me faz permanecer no Rotary. Eu não tenho dúvida, porque de vez em quando a gente tem uma divergência aqui, uma divergência ali. O que me faz permanecer no Rotary e acreditar nos rotarianos depois de 40 anos são os amigos que eu fiz e que eu faço e vou seguir fazendo. Hoje, certamente, eu amplio um pouco aqui do rol dos meus amigos, ainda que esteja conhecido alguns virtualmente, mas as emoções que eu tenho vivenciado nas ações, nos projetos que o Rotary realiza. A gente precisa se permitir viver essas emoções. O Rotary é muito mais do que aquela reunião que nós fazemos semanalmente, e a gente só entende isso se permitindo viver. Meus últimos 10 anos na organização têm sido muito intensos. Tenho tido a oportunidade de ser chamado para cumprir algumas missões. Tenho procurado cumpri-lo da melhor maneira possível. E cada vez eu tenho mais convicção disso que eu acabei de falar para vocês. E foi sozinho, né? Vamos nos permitir sentir a magia que envolve a nossa organização, que nos envolve, mas, sobretudo, a emoção que é viver Rotary, a emoção que é viver nos projetos. Óbvio, eu sou coordenador da Fundação Rotary, preciso falar um pouquinho da Fundação. Salcedo permeou. Esse ano aqui, chegamos perto de US$ 200 mil no seu distrito, de investimento da Fundação Rotária. O que nós temos de contribuição feita nesse ano é em torno de 56 mil, US$ 57 mil. Então, vejam a diferença. Nós vamos passar para daqui 3 anos um fundo distrital de US$ 20 mil, porque nós arrecadamos para o fundo anual só 40 mil. Ainda dá tempo, e o Salcedo fez um pedido de que todos os distritos, todos os clubes do 4780, que é um distrito muito grande, que façam algum investimento, não importa o valor. Aí fica um pedido meu para fortalecer o do Salcedo. Não importa o valor, faça algum investimento em um dos fundos da fundação. Se quer que o dinheiro volte, fundo anual. Se quer que o dinheiro seja aplicado de um modo mais estruturado, mas que ele volta também para o nosso distrito, fundo de dotação. Nós temos um compromisso com a humanidade que é erradicar pólio. Estamos muito perto. Mas deu uma subidinha agora no último mês lá no Afeganistão e no Paquistão. Invista no fundo pólio. Nós precisamos erradicar esse compromisso. Eu, quando ouvi falar
em 1985, da Polio Plus, eu falei, as pessoas não são normais. Eu era do Rotaract ainda. Isso não vai dar certo. Em 85, eram 380 mil casos ano. Esse ano nós temos 8. Já deu certo. Mas nós precisamos erradicar. Queira Deus que o mundo possa ser declarado livre da polio daqui a um ano, na gestão do Mário César. Nós precisamos fazer um pouquinho de força para isso, né? Ou no fundo de desastre. Só de recurso do fundo de desastre, do 47,80 esse ano, recebeu 75 mil dólares. 50 mil agora que foi aprovado e 25 na, na enchente passada, né? O que estou querendo dizer? Nós não estamos olhando para quanto o distrito contribui enquanto Fundação Rotária. Nós estamos olhando para a necessidade da comunidade que nós temos que atender. Mas é óbvio, nós precisamos ter recurso lá no fundo, no caixa, para poder viabilizar, né, as ações que nós, rotarianos, colocamos em prática. Nada acontece se nós, rotarianos, não fizermos. Tem clube muito tradicional, eu não vou nominar, mas eu tenho a história do 4780 bem na minha cabeça. Tem clube muito tradicional aí no distrito que não fez nenhum investimento em nenhum dos fundos. Eu não vou nem dizer esse ano, nos últimos anos. Então, por favor, nós temos ainda 15 dias de gestão, qualquer valor, mas vamos colocar lá, mostrar o nosso interesse. Claro, quanto mais melhor, porque nós vamos ter mais recursos para usar no futuro em caso de necessidade. Mas nós moramos no Brasil, que é um país de terceiro mundo, e mesmo que não tenha catástrofe, queira Deus que não tenhamos mais, os nossos irmãos brasileiros ainda precisam de um apoio que só nós podemos dar. Tá? Eu estou aqui em São Paulo, já estive aí no sul para visitar a região lá do Vale do Taquari. Eu fiquei arrasado com o que eu vi, não só pelo desastre do que aconteceu, o material, porque isso a gente reconstrói. E o gaúcho é um povo guerreiro, é um povo de fibra, vai reconstruir o Rio Grande, não tenho dúvida disso. Mas pelo estado de espírito das pessoas. Uma gaúcha que hoje mora no Rio de Janeiro, uma governadora, Adélia, ela me ligou na véspera que ela sabia que eu ia para o Rio Grande. Ela falou: prepara o seu coração, Paulo. Vá com ele assim, meio resguardado, porque você vai enfrentar uma situação que talvez você nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto tantas pessoas tão desoladas. Eu venho de um problema pessoal aí, familiar complicado, alguns de vocês sabem. Então a gente já chega abalado e eu fiquei muito mais abalado com o que eu vi no estado de espírito das pessoas, né? Em contrapartida, eu vi pessoas como nós, que também perderam tudo, se colocando à disposição para ir lá no meio da lama, abraçar as pessoas, levar uma cesta básica, levar roupa, levar carinho, levar amor, levar aquilo que nos une em Rotary, porque o nosso objetivo é servir. E se servir não é amar ao próximo como a si mesmo, eu não sei o que é, né? Então vamos pensar na Fundação Rotária como o que verdadeiramente ela é, como um parceiro do Rotary, como uma organização irmã do Rotary e que viabiliza que as nossas ações sejam realizadas. Aí no seu distrito, os clubes fazem muitas ações usando a marca Rotary, porco no rolete, enfim, a galinhada, e às vezes não destina nem um centavo para a Fundação Rotária. Não custa destacar um pequeno valor. Sugestão do Paulo, então, coordenador, 20%, e mandar para a fundação. Manda em nome de cada sócio, distribua, ou manda em nome de um, homenageie depois com o título Paul Harris. Porque na hora da necessidade nós estamos aqui, em pé e à ordem, prontos para atender, né? Pouco olhando a quem. Lá no primeiro semestre do nosso ano, quando teve a primeira enchente, teve distrito que tinha
10 mil dólares de investimento e recebeu 75 mil, porque nós tínhamos recurso no fundo de desastre, aprovou 3 projetos, um na sequência do outro, para atender. Vou repetir, não importa quando tem em caixa. Se nós tivermos condição, nós vamos atender a comunidade. Então, Pati, talvez aquelas perguntas do que faz o coordenador, do que faz a fundação, no nosso bate-papo eu já tenha respondido. A gente pode entrar direto na questão da catástrofe, né? Ou a gente pode retomar algum assunto que você queira, né? Só lembrando, o nosso plano de ação, ele é bem claro no que espera de cada um de nós, porque diz que juntos nós vemos um mundo onde as pessoas se unem e entram em ação para causar mudanças duradouras em si mesmo, ou seja, em cada um de nós, nas comunidades que nós representamos e no mundo, né? Eu sempre digo, nós unimos pessoas, trocamos ideias e entramos em ação, e os maiores beneficiados somos nós, porque eu me emociono toda vez que eu vou a algum distrito, eu peço para conhecer pelo menos um projeto, e não tem jeito. O Mário César tem razão, o Paulo está ficando um velhinho chorão, porque é emocionante ver o que nós rotarianos fazemos para pessoas que a gente nem vai conhecer. Acho que isso é o mais legal de tudo. São pessoas que nós não vamos conhecer. Então, nós fazemos sem esperar agradecimento. Acho que isso é o que faz de nós maiores, melhores e estamos sendo reconhecidos pelaquilo que fazemos e não pela marca que temos. Aí no Rio Grande, nós fundamos nos últimos 30 dias 2 clubes. Depois da enchente, em razão do que os rotarianos fizeram naquele município, as lideranças se uniram e falaram: nós queremos fazer isso também por dentro do Rotary, participando do Rotary, porque a gente sente que unidos nós somos melhores e mais fortes. Pois não, Paty? Então, Paulo, que satisfação, coisa boa estar contigo nesta manhã e poder ver nos teus olhos, né, a emoção, e a mesma emoção que a gente sentiu nos últimos dias aqui, nos últimos, mais de um mês, né? Então, dados importantes de que o Distrito 4780 recebeu aí 75 mil dólares para investimento, né? Para poder chegar até essas pessoas com projetos. E aí você já reforçou a importância de não doar, mas contribuir. É contribuição, é investimento, porque a gente tem esse retorno. E isso mostrou agora o retorno que a Fundação Rotária nos dá. Eu quero informar que o meu clube, o Clube de Paraíso do Sul, nós fomos um dos clubes bastante afetados, né? A gente está fazendo projeto. Nós pegamos e investimos 1.000 dólares na fundação ontem, foi pago ontem. Foi uma forma que a gente encontrou agora, nesse momento, para poder retribuir um pouco do que a fundação está fazendo conosco. A gente pegou nosso caixa e a gente pegou e fez, ainda no ano do governador Salcedo agora, e fez essa contribuição. Então, é uma forma que o clube encontrou de dar, no momento, dentro do nosso orçamento, ajudar um pouco, retribuir o que nós estamos recebendo. Agora, o SOS Rio Grande, Paulo, como surgiu essa ideia? Porque foi tudo muito rápido, né? Aconteceu tudo muito rápido. Os distritos começaram a ser afetados. Nós tivemos governador que foi preciso ser tirado de dentro de casa no colo. Obrigado. Isso aconteceu, né? Lá na região metropolitana. E a Fundação Rotária foi muito rápida nisso, né? No SOS. E os clubes têm esse anseio de saber agora o que vai ser daqui para frente, né? Projetos, como a gente vai fazer, como os distritos vão receber esses valores, como vai ser aplicado, a prestação de contas desses valores também. Eu gostaria que te falasse um pouquinho disso. Tá. Bom, Paty, uma das missões do coordenador é agir proativamente. O Salcedo, deixa eu ver quem foi o governador ano passado, me fugiu o nome, eu sou ruim de tratar com o nome. O Salcedo e você, mais a Nelly, que é nossa coordenadora assistente, mais a Doris, que é coordenadora de Enga, sabe que a gente não deixa passar nada, né? A gente tem sempre procurado estar junto aos governadores, apoiando e indicando caminhos, enfim, a gente vai procurando cumprir o papel. Então, já na primeira enchente, ano passado, quando eu vi a notícia no jornal, imediatamente eu fiz contato com os governadores, lembrando-os da possibilidade de requerer recursos do Fundo de Desastre. Então, nós fizemos aí no Rio Grande do Sul, naquela oportunidade, 5 distritos, nós fizemos 7 projetos do Rio Grande do Sul naquela oportunidade, multiplica em 7
por 25 é o valor que for aplicado aí em dólar. E atendeu bem naquele momento. Com esse último caso, que foi um caso que afetou o estado inteiro, nós, da mesma maneira, nós imediatamente atuamos junto aos governadores. Eu recebi, sim, caiu a primeira gota, eu recebi um link do Distrito 4.700, que eles abriram um Pix, e eu mesmo compartilhei aquele Pix. Olha, vai chover forte no Rio Grande, vai precisar, tá aqui o Pix para ajudar. No outro dia, eu recebi mais 4 Pix. Falei, não, isso não vai dar certo. Qual distrito que eu ajudo? Chamamos uma reunião com os 5 governadores, aí convidei o diretor, lógico. A gente tem uma hierarquia institucional. Eu disse que ninguém é maior que alguém, mas a gente tem uma hierarquia dentro da instituição e a gente precisa respeitar isso. Convidamos o diretor Henrique, numa reunião com os governadores, com os 5 governadores, nós decidimos, fizemos a indicação e ficou decidido que era preciso unificar o PIX, para a gente poder fazer uma campanha nacional. O Rio Grande tinha criado um comitê de desastre, o comitê não atendeu às expectativas naquele primeiro momento, então necessitou que a gente fizesse. Intervenção não é a melhor palavra, mas que a gente atuasse junto aos 5 distritos para que a gente pudesse unificar. Chegamos ao consenso, criamos o PIX unificado, ficou lá sobre a guarda do governador Gonzaga, porque ele já tinha conta corrente. No início nós tivemos algumas dificuldades, porque o repasse junto ao banco autorizado era só de 10 mil, isso demorou 3, 4 dias para o banco liberar, em razão da própria enchente e tal. Enfim, a nossa ideia era arrecadar uns 500 mil reais. Nós chegamos a quase 2,5 milhões. A pergunta é como vamos dividir? A resposta foi igualmente. Hoje nós não conseguimos mensurar as necessidades de cada região. E o que que nós acreditamos? Acreditamos na boa-fé, no bom senso dos rotarianos, né, das pessoas. Se sobrar dinheiro no meu distrito, eu vou mandar para o distrito que está mais necessitado, né? E esse é o grande combinado feito com os 5 governadores atuais, com o Salcedo e com os outros 4. Já inserimos num processo de transição, porque a gestão acaba daqui 15 dias, os próximos governadores. A Patrícia já está num grupo, junto com os companheiros dela de ano, e com os atuais governadores. Por quê? Essa semana foi aprovada aí para o seu distrito o subsídio de resposta à enchente, US$ 50 mil. Salcedo apresentou o projeto, que ele é o governador atual. Quem vai prestar conta será você, Patrícia, que será governador no ano que vem, que será administrador do Rotary ano que vem. Então, a gente foi cuidando de fazer essa transição também. Nesses 40 anos, eu não vi, no Brasil, pelo menos, um sentido tão grande de ajuda a um estado como o Rotary fez com o Rio Grande do Sul. Nós lançamos aquela frase logo de cara: somos todos Rio Grande do Sul e somos todos Rio Grande do Sul. Eu só tenho uma preocupação: a comoção de encaminhar recurso financeiro, o período, isso já passou na minha cabeça, né? Nós tiramos o pé do Pix, já não tenho divulgado mais, porque está arrecadando muito pouco. Isso já passou, mas os problemas aí no Rio Grande, daqui para frente, eles serão maiores. Daí o que que a gente tem pedido? Que os distritos invistam uma parte do seu fundo distrital no fundo de desastre, para poder reverter. E o diretor Henrique, junto com o presidente Mário, mas sobretudo o Henrique, ele foi maravilhoso em conseguir, em 4 dias, criar o fundo de desastre. Então, nós estamos fazendo um trabalho agora fora do Brasil para que haja aporte de recurso financeiro, porque nós teremos outros projetos para que a gente possa usar esse recurso aí para ajudar na reconstrução do Rio Grande do Sul. Mas não paramos aí, né? Não paramos nos 2,5 milhões de reais, não paramos na criação do fundo. Nós
conseguimos fazer contato com o Badim, que vocês conhecem muito bem aí, mas que eu nunca tinha ouvido falar. Eu não sei como nós vamos fazer para agradecer esse moço, esse rapaz. Menino podia estar no Verdade, Rotaract, 32 anos, verdade. É. né? Que fez esse trabalho fantástico, dada a sua credibilidade, Uhum. está atendendo os clubes. Ele arrecadou, até onde eu estava acompanhando, em torno de 65 milhões. Uma loucura. Está atendendo os clubes fazem o projeto, encaminham para ele libera o recurso, você terminou, encerrou o projeto, presta contas para ele, como nós fazemos para a Fundação Rotária. Se precisar de mais, ele libera mais, né? Eu não sei como que nós vamos fazer para Vamos ter que achar uma reconhecer esse alternativa, rapaz. né? Nós temos que dar um jeito, é. É, é. Eu já me comprometi, eu vou otorgar um título Paul Harris para ele. É, nós Eu estamos tenho trabalhando para que importação. ele venha na nossa conferência, Paulo. É, Já vou dar um mas, spoiler para vocês aí, pessoal. Vamos tentar mas isso é trazê-lo. pouco. A gente está trabalhando para levá-lo lá para Fortaleza. É, Nós temos que é, carregar esse cara no colo toda vez que a gente exato, encontrar com ele, né? exato. Paulo, muito bom a gente te ouvir. Eu vou te convidar para que tu permaneça com a gente, se tu tem tempo. Eu não sei como é que tá a tua agenda. E depois tu vai para a sala da Fundação Rotária junto com a Doris. Pode ser? Eu, tipo, 10h30 eu vou ter que sair. Só para terminar, que Tá. você tem tempo, né? Então, É, o assessor do Badim é um menino que é do Rotaract, ele vai ser RDR 4.700, facilitou. E tem o Luciano Hang, que não deu recurso, mas deu em materiais 10 milhões. E para fechar, nos próximos 10 dias, nós estamos assinando um protocolo de intenções não, porque já é um memorando de entendimento, melhor dizendo, com o Habitat para a Humanidade. Eu vi que o governo federal disse que vai construir 2.000 casas aí, nós vamos construir 400. Então, nós vamos levantar, são para famílias de baixa renda, claro, nós vamos levantar os locais e nós vamos, pelo Rio Grande do Sul, construir 400 casas. Bom, maravilha. o trabalho só deu certo, a coordenação só deu certo, porque vocês, com muita generosidade, aceitaram a nossa participação, do Henrique e minha, né? Nós nunca impusemos nada, nós sempre consensualizamos, porque é assim que tem que ser. Mas, sobretudo, vocês mostraram o que é o povo gaúcho, né? Que é o povo forte. Eu vi pessoas, companheiros nossos, olha, eu perdi tudo, mas eu tô lá porque tem gente muito mais necessitada que eu. Mês que vem, eu tenho como me manter. E no Rio Grande do Sul hoje tem uma nova categoria de necessitado, que é a pessoa que é produtiva e que, portanto, não recebe os auxílios governamentais, mas que esse mês não teve salário, porque a empresa dele perdeu todo o estoque, É, foi alagado e ele está lá limpando a empresa. Hoje o Rio Grande tem um novo tipo de necessidade, e é para essa pessoa que é produtiva que a gente tem que voltar o nosso olhar, é deles que nós estamos procurando cuidar. Pati, desculpa se não deu para fazer entrevista, é, ótimo. porque eu Foi sei que eu muito bom falo te muito, ouvir. né? Mas eu precisava, inclusive, é um modo de aliviar um pouco o coração e de agradecer Claro. muito a vocês, né, por tudo que vocês têm feito. E vamos ver se a gente fortalece a nossa organização e fortalece os nossos conceitos em relação à organização. Quando a gente investe na Fundação Rotária, nós muito mais do que doamos. Porque quando a gente doa, a gente não resolve o problema de alguém. Quando a gente investe e faz o projeto como nós estamos fazendo aí, nós estamos resolvendo o problema de pessoas e dando dignidade para seres humanos como nós, tá? Que Muito Deus nos obrigada. abençoe. Infelizmente, na semana que vem eu não consigo estar com vocês, mas uma parte importante nossa vai estar aí, que é a Diva, né? Sucesso na conferência, Paty, sucesso na gestão. Nós já estamos juntos, você sabe disso. Tenho Exato. certeza, conte sempre comigo, tá bom? Obrigada. Deus abençoe vocês, viu? Vou Amém. passar para o Air para dar sequência aí. Nós agradecemos pelas importantes considerações que nos oferece o nosso caro companheiro Paulo Fonseca. Companheiro, você tem trabalhado muito pelo Rotary e é um grande parceiro do Distrito 4.780. Assim, receba, nesse momento, um certificado como demonstração de nossa gratidão. E de nossa parte, queremos dizer que o grande arquiteto do universo o abençoe sempre. Obrigado aí, obrigado, Paty. Bom, obrigado a todos. Fique com Deus.
Dando continuidade, um aviso. Por gentileza, quem não se registrou ainda no site, no chat, ali tem um linkzinho. Se registrem para depois passar para a sala de treinamentos individuais. Então, a gente precisa que quem entrou após o início já da assembleia, que esteja registrado com as suas funções para depois passar para as salas de treinamento, tá? Isso é só um comunicado. Seguimos, então. Dando continuidade. Hoje teremos uma palestrante muito importante. Apresentamos Raina Brum, com o tema Neuroliderança, importância da comunicação na liderança. Apresentamos nossa palestrante, formada em administração pela UCS, Universidade de Caxias do Sul, especialista em comportamento do consumidor, neuroestrategista e pós-graduada em neuromarketing pela IBN. Experiência de 20 anos em atendimento, marketing, análise de vendas e treinamento de equipes. Possui diversos cursos de aperfeiçoamento nas áreas de atuação, sendo os últimos focados em neurociência do consumo. Membro da Associação Brasileira de Neuromarketing, ABN. Bem-vinda, Raina Brum, ao Distrito 4780 do Rotary Internacional. Com a palavra, a nossa palestrante nesse momento. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom, então, estou muito contente de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pelo convite. Tenho o desafio de, em meia horinha, conseguir passar para vocês bastante conhecimento. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre liderança. Vocês têm várias pessoas que vocês têm que coordenar e direcionar, e isso é uma tarefa bastante difícil, né? E a liderança ela é baseada em 3 pilares, né? Que é o pertencimento, o propósito e uma cultura forte. Isso é muito importante. Hoje, nesse nosso tempinho, a gente vai conseguir ver só a parte de comunicação, que faz parte dessa cultura forte, tá? Então, vou começar falando um pouquinho sobre o que não está em muitos livros sobre liderança, que a gente acaba conhecendo mais na prática, tá? É muito importante, extremamente necessário, a gente deixar sempre o nosso propósito muito claro, o objetivo final. Porque quando a gente lidera, mostrando para as pessoas apenas aquela tarefa que ela tem que fazer, ela fica com o foco apenas naquela tarefa, não no objetivo final. E a gente sabe que numa equipe grande, tem pessoas que são extremamente comprometidas, né, que fazem no prazo correto, fazem da forma correta, buscam sempre o melhor. E tem pessoas que têm menos tempo para trabalhar, fazem num tempo um pouco mais devagar, não tem aquele mesmo comprometimento. A gente tem pessoas em tempos de trabalho muito diferentes numa mesma equipe. E quando a gente tem o foco em tarefa, aquela pessoa que faz bastante, ela vai fazer a sua parte, terminou a sua parte e vai passar para o outro dar continuidade àquele propósito maior. Só que se ela não tem o conhecimento claro daquele propósito, ela tende a achar que foi finalizado aquela missão, aquela tarefa. Fiz o que tinha que ser feito. Só que a outra pessoa próxima, que daria continuidade àquela tarefa, ela não tem aquele mesmo comprometimento, não tem aquele mesmo ritmo, não tem o tempo para fazer e acaba parando aquela tarefa por ali, né? E compromete tudo que a outra pessoa lá atrás fez com muito amor, carinho, prontidão. Então, é importante esse foco no objetivo, porque quando a pessoa entende que depois daquela minha tarefa, outra pessoa tem que fazer, tem que dar sequência naquilo, e se aquela pessoa não dá sequência, aquela que é comprometida
vai puxar a outra para fazer aquilo. Então, as pessoas conseguem enxergar que o problema não termina quando elas fazem a parte delas, e sim quando o objetivo final está 100% feito. Tá? Isso é importante a gente deixar. A gente às vezes quer, por praticidade, a gente só explica o que tem que ser feito e não o porquê tem que ser feito. O porquê é muito importante, tá? Outra dica, sempre puxem para as equipes de vocês pessoas apaixonadas por aquilo que elas fazem. É a única coisa que é impossível da gente ensinar, tá? A gente ensina como trabalhar, a gente ensina como fazer, a gente ensina técnica, a gente ensina comportamento, tudo a gente ensina. Agora, paixão por aquilo que faz, a gente não consegue ensinar. Isso tem que vir com a pessoa. Então, achem essas pessoas apaixonadas pela causa, tá? Uma coisa importante é ser coerente com o nosso discurso. Tá? A gente sabe que o exemplo arrasta, não adianta. Eu posso dizer uma coisa, mas os meus liderados, eles vão fazer o que eu faço, eles vão seguir o meu exemplo, não o que eu digo. Então não adianta eu querer uma equipe comprometida se eu não sou comprometido. Não adianta eu querer que eles tenham uma boa comunicação entre eles se eu não tenho uma boa comunicação com eles. Então, a minha equipe sempre vai ser reflexo das minhas atitudes. Ai, porque fulano não tem jeito. Não. Eu que não estou sabendo conversar com ele, chegar até ele, fazer ele se motivar pelos motivos corretos. A culpa é minha, sempre. O líder é quem arrasta uma equipe. A gente vê muito bem que às vezes uma pessoa que numa empresa era muito bom, entra para outra empresa, não dá certo. Ou alguém que não era muito bom, troca de setor e fica o melhor profissional da empresa. O líder arrasta, tá? E a gente tem que ser muito coerente com o nosso discurso para a gente conseguir sempre liderar pelo exemplo. O exemplo é o que realmente faz as pessoas fazerem as coisas, não é o que eu falo, é como eu ajo. Tá? Ser líder vai ser difícil, vai, sempre é. Se alguém está achando fácil liderar, não está fazendo tudo 100% certo, tá? Sempre é difícil. Mas a gente não pode se intimidar com essa dificuldade, né? A gente lembra que até amarrar os sapatos um dia já foi muito difícil para gente. Então, aquilo é difícil até se tornar fácil. Tudo parece difícil no início e depois a gente consegue, fazendo, dominar aquilo e tornar fácil. Tá? Essa imagem aqui, eu gosto muito de fazer essa analogia, que a gente vê essas duas mulheres aqui, aparentemente olhando por uma janela de um avião, viajando, né? A gente tem uma percepção bem positiva em relação ao que elas estão fazendo, né? Mas se a gente ampliar um pouquinho essa imagem, a gente vê que elas não estão viajando, que uma está com a cabeça dentro de um banquinho de plástico e a outra com uma tampa de vaso sanitário, né? E a gente não consegue perceber isso na primeira imagem, porque a gente não tem referência no nosso cérebro em relação a isso, né? Não tenho no meu cérebro a referência de uma mulher com uma cabeça dentro de um banco de plástico. Então, eu sempre vou pensar que essa pessoa está numa janela de avião, que é o que o meu cérebro já tem uma referência em relação àquilo, tá? Então, como líderes, nós vamos errar muito o julgamento, tá? Porque a gente não sabe o contexto que está se passando na vida daquela pessoa liderada. Assim como ali a analogia da janelinha. A gente enxerga só aquilo que a pessoa está mostrando. A gente não enxerga o restante. Então, não se culpem pelos erros de julgamento. Isso vai acontecer muitas vezes. Depois, um pouquinho mais para frente, ali a gente vai ver como contornar isso, tá? Mas é importante a gente ter essa consciência de que vai acontecer. Conheça muito bem os liderados de vocês. Isso é importante, tá? Cada pessoa tem uma motivação individual diferente. Se eu usar o mesmo discurso para convencer a todos, mais da metade eu não vou conseguir convencer. Eu tenho que fazer esses contatos diretos com as pessoas
para entender o que motiva elas. E cada um tem o seu motivo pessoal. Então, para cada pessoa, eu vou usar um argumento diferente para convencer ela a adotar determinado comportamento, a fazer determinada tarefa, a encaminhar determinado projeto. Então, conheça os motivos individuais de cada pessoa, tá? Conheçam muito as habilidades que aquela pessoa tem e os desafios que vocês, como entidade, têm para aquela pessoa. Porque às vezes a gente coloca uma atividade muito difícil para uma pessoa que não tem aquele nível de habilidade. E às vezes a gente faz o contrário também. Às vezes a gente pega uma atividade extremamente fácil e dá para uma pessoa que tem uma grande habilidade. Eu gosto muito desse gráfico aqui, tá? Depois no final eu vou deixar o meu contato e vocês podem me pedir ali pelo WhatsApp essa apresentação que eu envio para vocês, tá? Esse gráfico é extremamente importante na liderança porque a gente consegue motivar ou desmotivar uma pessoa, tá? Com as tarefas que a gente dá para ela de acordo com as habilidades. Então, se eu tenho uma pessoa que tem bastante habilidade e eu dou uma tarefa fácil, ela vai ficar triste, deprimida, com tédio, ou vai ficar relaxada, né? E o contrário também. Se eu pego uma pessoa que tem pouca habilidade e dou uma tarefa muito desafiadora, de supetão, né? Porque eu tenho que ir crescendo os desafios. Mas na primeira vez eu tenho que dar o desafio de acordo com a habilidade dela. Senão ela vai ficar triste, estressada, ansiosa, né? E o ideal é que eu consiga fazer a pessoa ir crescendo as suas habilidades e crescendo os seus desafios. Aí ela consegue entrar nesse estado de flow, que é quando a pessoa está focada, está feliz, é quando flui, é quando ela já faz aquilo com maestria. E a gente tem que saber desenvolver isso nos nossos liderados. Crescer habilidades e desafios ao mesmo tempo. Senão a gente vai ter uma série de pessoas, cada uma num quadrantezinho diferente desses. Elas não vão estar trabalhando alinhadas. Isso é muito importante, tá? Comemorem as pequenas conquistas. Aquela coisinha pequena que vocês conseguiram como time fazer, é importante que vocês comemorem. A gente tem no nosso cérebro um sistema dopaminérgico que ele libera uma série de neurotransmissores positivos que faz cada vez mais a gente correr atrás daquela recompensa. Então é importante essas pequenas comemorações para a gente ativar isso. E quando a gente estiver no desafio, a gente vai estar correndo atrás daquele ponto final, daquela recompensa. Então ativem o sistema dopaminérgico dos liderados de vocês. Comemorem essas pequenas coisas. O áudio tá bom? Tá ótimo. Perfeito, Tá. perfeito. Então tá, perfeito. Eu É falo um pouquinho rápido, tá? Se vocês quiserem, me sinalizem que eu falo um pouquinho mais devagar. Então, vamos retomar aqui. E tudo isso começa com a gente, como líder, tá? Nós somos os responsáveis pelo sucesso da nossa equipe. Eu gosto muito dessa frase que diz: não tem show da porta para fora se não tem show da porta para dentro. Tá? Se eu não trato as pessoas da forma correta, as pessoas não vão tratar os clientes, no caso de empresas, não vão tratar os seus outros liderados daquela forma. Então, a gente precisa estar internamente bem alinhado para a gente conseguir externamente conseguir os nossos resultados, tá? Então, agora nós vamos entrar realmente nessa parte de comunicação. Quis trazer essa introduçãozinha aqui sobre liderança que eu acho importante, tá? Então, uma parte da cultura forte, um dos pontos é a comunicação. A comunicação é muito importante, principalmente essa comunicação executiva que a gente tem com as nossas equipes. Nós temos a nossa comunicação verbal, que é o que a gente fala, né? Obviamente, e a não verbal, que ela é muito importante também, que são os nossos gestos, a nossa imagem, a escrita. A escrita é uma coisa muito importante hoje, porque a gente decide muita coisa pelo WhatsApp, né? E o que eu tô lendo, se é de uma pessoa que eu já conheço, eu chego a escutar a voz daquela pessoa. Eu consigo escutar ela falando aquilo que ela digitou. Mas quando é uma pessoa que eu não tenho tanto contato, às vezes eu posso interpretar
aquela mensagem de uma forma totalmente diferente. A pessoa está falando em um tom, está digitando em um tom, e a gente está lendo em outro, de acordo com aquela realidade que a gente está vivendo no momento. Então, às vezes, nós damos entonações numa conversa de WhatsApp totalmente diferente daquilo que a pessoa quis nos dizer. Então, para assuntos mais delicados, eu acho extremamente importante, se isso precisa ser feito à distância, que seja via ligação telefônica, feito por voz, tá? Outra coisa que nos ajuda muito nessa comunicação escrita são os emojis, né? O emoji, ele demonstra emoção, e emoção, ela tem prioridade no nosso cérebro. Então, o que a gente escrever, se a gente colocar um emojizinho, a outra pessoa já vai entender o tom daquilo que eu estou escrevendo. Então, é importante nessa comunicação escrita, principalmente agora nessa era do WhatsApp, a gente colocar esse emojizinho. Então, aqui tem uma representação dos nossos componentes da comunicação. 7% do que as pessoas absorvem da nossa comunicação é pelo conteúdo das palavras. 38% pela entonação que a gente fala. E 55% pela fisiologia, pelo corpo falando. Aqui um exemplo clássico, né? É quando a pessoa pergunta assim, tá tudo bem contigo? E a gente responde assim, tá tudo bem. A palavra não importou em nada, né? O que importou realmente foi a forma com que eu falei aquilo. O nosso cérebro entende essa divergência, tá? Então, a nossa entonação e a nossa expressão corporal, ela é muito importante, tá? Mas a fala é o primeiro componente que a gente tem a percepção pelos nossos sentidos. Então, a gente precisa cuidar dessa nossa comunicação verbal, tá? E nem sempre o que a gente fala é o que o outro entende, tá? Então, na comunicação executiva, 100% da responsabilidade é nossa, de quem está falando, tá? Nós precisamos falar de várias formas para aquela pessoa compreender, né? Na sala de aula, quando a gente está numa sala de aula, às vezes o professor explica alguma coisa e a gente diz assim, professor, não entendi. Aí o professor diz assim, eu falei isso, 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 isso. Ah, professor, ainda não entendi. Aí ele grita um pouquinho mais alto e diz mais pausadamente, eu falei isso, 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 isso. Ele repetiu a mesma coisa, só que numa entonação e numa altura de voz diferente. A pessoa não é surda, ela não conseguiu compreender naquele formato em que a pessoa colocou. Então, eu preciso explicar de várias formas a mesma coisa, porque cada pessoa vai ter uma percepção diferente daquilo que eu estou falando. Então, é importante a gente repetir, mas de formas diferentes, tá? Porque o nosso cérebro está aqui dentro isoladinho, ele não sabe de nada que está acontecendo. Tudo que chega até ele chega através dos nossos 5 sentidos. Então, eu estou enxergando a pessoa falando, eu estou escutando, eu estou sentindo todo o ambiente, tem todos aqueles ruídos também. Então, para cada pessoa, a mensagem é interpretada de uma forma diferente. Cada um capta de forma personalizada. Que nem aquela brincadeira do telefone sem fio. Uma pessoa fala uma coisa e outra fala outra, porque cada um entende de uma forma diferente. Nós nunca vamos ter o mesmo entendimento, tá? Hoje, dessa palestra, se eu pedir um resumo para cada um de vocês, cada um vai escrever uma coisa totalmente diferente, tá? A captação da informação é muito personalizada. E a comunicação não é o que a gente fala, é o que o outro entende. Então, não adianta nada eu, como líder, dizer assim, ó, ai, mas eu falei muito claro que era assim que eu queria. O que eu falo não importa. O que importa é o que o outro entende. É esse feedback que eu tenho que perguntar. Então, eu passei uma tarefa, eu passei uma missão para aquela pessoa, é importante depois eu perguntar para ela assim, como que nós vamos fazer isso? Qual é a estratégia? Repete para mim um pouquinho do que tu entendeu. É importante a gente pegar esse feedback, para a gente já logo no início conseguir mudar essa comunicação para conseguir passar da forma correta, tá? Muitas vezes a gente se vê
discutindo como nessa imagem aqui. A gente acha que se a gente comunicou correto, a gente tem razão. E aí a outra pessoa tem que estar errada. Para eu ter razão, a outra pessoa tem que estar errada. É isso como seres humanos que a gente acredita. Mas na verdade não. Na verdade, as duas pessoas podem estar corretas, só que cada uma com o seu ponto de vista diferente. Então é importante, quando houver um conflito de ideias, né, um conflito na comunicação, eu me colocar no lugar do outro para ver a percepção dela. Porque às vezes ele está enxergando coisas que eu não estou vendo. Ou eu estou enxergando coisas que aquela pessoa não está vendo. E aí eu tenho que explicar aquele princípio para ela, para depois eu impor o porquê eu estou correto. Então, cuidem para a gente não ficar discutindo o 6 e o 9 com pontos de vista diferentes. Isso acontece muito em grupos. Tá? Isso é por falha na comunicação, por a gente não explicar os pontos de vista. Tá? Isso é muito, muito importante. Então, vamos entrar aqui na comunicação verbal. A gente tem que ter muita clareza nessa comunicação. Tá? Lembra que eu falei que o nosso cérebro, ele pega lá no banco de informações aquilo que ele tem para processar aquela mensagem? Então, agora a gente vai ver um exemplo. Se eu falar para vocês, elefante, todo mundo aqui pensou num elefantinho. De algum desses jeitos, vocês pensaram em algum elefantinho. Né? Vocês tinham histórico no cérebro de vocês se eu falar desenhe um elefante. Agora, se eu pedir para vocês assim, ó, se eu disser zug, desenhe um zug, o que vocês vão pensar? O que vocês vão desenhar? Nada. A gente não tem histórico no nosso cérebro para isso. A maioria das pessoas não tem. E às vezes a gente passa uma mensagem para o nosso liderado, achando que a gente passou elefante, que para a gente é uma coisa óbvia, e a gente passou um zug. A gente falou numa linguagem em que ele não tem histórico para assimilar. E acaba que ele não entende aquela informação. Tá? Para quem não sabe, Zug é esse vilarejo aqui. Né? Só quem já tem essa informação, já tem esse histórico, consegue fazer esse link. Quem não tem, não consegue. Tá? Então é importante a gente cuidar isso na nossa comunicação. Às vezes a gente fala linguagem muito técnica ou utiliza algum termo mais rebuscado, com pessoa mais simples. Então a gente tem que ter este cuidado na comunicação. O nosso processo de entendimento depende do nosso banco de dados, tá? Depende do que o nosso cérebro já sabe. Então, quanto mais a gente mastigar esse raciocínio para a pessoa, mais fácil vai ser ele entender e fazer aquilo que eu estou querendo, tá? E vamos pegar o caso de novo ali da janelinha do avião ali. Quando a gente viu aquela moça na janela do avião e errou, tudo bem, a gente deu risada, errei, era uma moça com a cabeça num banco e uma moça com a cabeça na tampa do vaso. Tudo bem, foi um erro simples. Eu não tenho nada o que fazer depois deste erro. Mas quando eu erro no meu dia a dia, quando eu erro dentro de uma organização, quando eu erro fazendo uma tarefa de uma instituição, quando eu erro no dia a dia, o que acontece? Vem os feedbacks, né? A gente tem o feedback interno que diz, ai, eu não precisava ter feito isso, né? Ai, não era assim que eu ia fazer. E às vezes nós temos que dar os feedbacks externos também, né? O nosso liderado não fez aquilo corretamente, eu preciso dar feedback. É muito importante o feedback. As pessoas precisam saber se elas estão fazendo certo ou se elas estão fazendo errado, tá? Só que a gente tem que dar o feedback da forma correta, senão a gente espanta as pessoas em vez de trazer ela para o nosso lado. Tá? O objetivo do feedback é orientar as pessoas no que elas têm que modificarem. Né? A gente não vai estar só dando feedback positivo, todo mundo sempre tende a melhorar. A gente precisa dar o feedback negativo, mas a gente precisa dar ele de forma correta, sempre orientando as pessoas a se modificarem. E nós, como seres humanos, a gente reage a qualquer estímulo. Então, quando a gente começa a falar alguma coisa, uma produção neuroquímica já foi desencadeada no cérebro dessa pessoa. Os neurotransmissores já estão na corrente sanguínea dela. Então, não existe o desouvir alguma coisa. Eu tenho que ter muito cuidado na abordagem que eu vou fazer para essa pessoa inicial.
senão ela já vai entrar num comportamento de luta, fuga ou paralisia, né? Me defendendo daquilo, ou se eu começar de forma correta, a pessoa já vai estar ao meu lado para a gente conseguir melhorar juntos isso. Tá? A comunicação, ela não é intenção, ela é resultado. Não adianta eu dizer, mas eu queria ter passado um feedback positivo, eu queria ter falado de forma construtiva, né? Não adianta eu querer, é resultado, não é intenção. E só quem pode adjetivar se o feedback é positivo ou negativo é quem está recebendo aquela mensagem. Então eu tenho que ter muito cuidado em balizar as pessoas pela forma com que eu sou. Eu tenho que conhecer, como eu disse lá no início, para eu respeitar o perfil de cada um e não balizar todo mundo por mim. Tá? O que geralmente a gente faz no feedback? A gente usa essa palavrinha aqui, mas. Tu foi muito bem, mas podia ficar melhor. Tu falou muito bem hoje, mas precisa isso, isso, isso. Tem até um ditado que diz: a verdade vem depois do mas, né? Esse mas, ele anula tudo que a gente falou anteriormente de positivo. A pessoa foca somente no negativo. A gente precisa eliminar esse mas, tá? Quando a gente fala isso, a pessoa já está com cortisol na corrente sanguínea, adrenalina, tá? É uma produção neuroquímica muito negativa. A gente conseguiu fortalecer o que a gente falou de ruim e atenuar o que a gente falou de bom. A gente precisa inverter isso. Então, tirem o mas dos feedbacks de vocês, tá? Troquem o mas, que é uma conjunção adversativa, pelo e, que é uma conjunção adjetiva. Isso é importante, tá? Então, tu fez uma boa apresentação e na próxima pode ficar melhor ainda se a gente fizer isso, 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 isso. Eliminem o mas, troquem pelo e. É uma coisa muito simples, mas que faz toda a diferença na nossa percepção, tá? Porque as palavras têm percepções diferentes no nosso cérebro. A gente tem modos operantes de comunicação. E isso nos traz uma linguagem reativa ou proativa. A gente faz a pessoa ficar no luta e fuga lá, né, receoso, ou proativa para fazer o que eu estou descrevendo. Então, aqui uns exemplos, tá? Tem algumas frases que trazem necessidade e outras que trazem possibilidade. A nossa cadeia neural, ela liga muito as palavras aos comportamentos. Um exemplo aqui, ó, quando eu sou criança, eu tô lá brincando na sala, tranquilo, aí nossa mãe diz assim pra gente: tem que ir escovar os dentes, precisa ir para a aula. A gente já tem essas frasezinhas, essas palavras de ação ligadas no nosso cérebro a aquela parte negativa. A gente está muito feliz fazendo uma coisa, mas tem que parar e fazer outra. Precisa fazer outra. E tem as de possibilidade, que a gente sabe que é muito mais sutil. Útil, oportuno, interessante, conveniente, legal, possível. Isso o nosso cérebro já trata de uma forma bem light, bem tranquila, né? Eu não me sinto pressionado. Só que aqui eu tenho dois extremos. Eu tenho uma coisa muito negativa para eu colocar num feedback e outras muito positivas. Não vão trazer ação aquelas positivas. E as negativas também não vão trazer ação, vão trazer só recuo. Então eu preciso não usar palavras negativas demais nem positivas demais. Para isso eu tenho essas palavras de urgência, tá? Que foram mensuradas com eletrodos nos cérebros de vários voluntários. Essa pesquisa, acho que foram 3 anos e meio de pesquisa com muitas pessoas, e eles chegaram a essas palavras de urgência. Como que a gente consegue fazer as pessoas fazerem com mais facilidade? Quando a gente utiliza esses termos, eles não são nem negativos nem positivos, são urgentes. Então, é correto tu fazer isso, é importante fazer isso, é valioso fazer isso, é urgente fazer isso, é essencial fazer isso, é fundamental fazer isso, é imprescindível fazer isso. Com esses verbos, as pessoas têm ação, têm urgência. Elas enxergam que aquilo é necessário fazer, e não de uma forma positiva ou negativa, mas realmente uma forma de urgência e atenção.
Comecem a usar isso na comunicação de vocês, tá? Vocês vão tirar essa percepção de bonzinho ou malzinho, e sim atenção e urgência. É isso que a gente precisa na nossa comunicação, tá? Outra coisa importante, eu gosto muito dessa frase: nós somos o que lembramos, mas também o que resolvemos esquecer, tá? A gente, às vezes, leva tão a ponta de faca os feedbacks e as coisas do nosso dia a dia, que a gente fica com uns rancinho que nem criança, desnecessário, assim. Ai, mas fulana, em janeiro do ano passado, me falou que isso. Gente, os feedbacks acontecem, os conflitos acontecem. Os liderandos nem sempre agem como a gente quer. Nós não agimos como eles querem. É importante a gente não ficar com esses receios, esses rancores. A gente conseguir zerar aquele momento e começar de novo um novo momento com aquela pessoa. Claro, tudo tem um limite. Eu não vou ficar zerando e começando de novo 60 vezes com a mesma pessoa, né? Mas os conflitos existem e a gente precisa resolver. O que não pode é a gente ficar com essa memória negativa, tá? Esse conflito pendente. A gente precisa esquecer determinadas coisas para a gente conseguir seguir liderando aquela pessoa com o mesmo entusiasmo de antes. Senão eu começo a tratar aquela pessoa diferente num grupo, segregar aquela pessoa, e em vez dela melhorar, ela cada vez vai piorar mais, tá? Então um líder, ele precisa esquecer muitas coisas. Porque quando a pessoa tem esse sentimento de injustiça, ai, fulano tá meio assim comigo por causa daquele conflito que teve. Quando ela sente que ela está sendo tratada diferente do grupo, né, ela tem esse senso de injustiça. E a gente tem essa partezinha no nosso cérebro, que é a ínsula, que ela fica ativada quando a gente acha que tem injustiça. E quando a gente é injustiçado, a gente joga para perder. Todo mundo perde com isso, tá? Então tem um outro teste que foi feito, que é o jogo do ultimato, que mostra que quando um grupo de pessoas sente que há alguma injustiça, eles não se importam de perder, eles só não querem que aquela pessoa ganhe. Então o jogo foi assim, ó, um jogador, ele recebeu um número X de dinheiros, tá? E a outra pessoa, ela tinha o poder de aceitar a divisão que essa pessoa iria propor, ou negar, né? Então a pessoa lá recebeu 10 dinheiros. Aí o outro jogador pode aceitar ou não. Então vamos supor que esse primeiro jogador disse assim, ó, olha, desses 10 dinheiros, eu vou te dar 2 e vou ficar com 8. Tu aceita? Né? Obviamente, 2 é melhor que nada. Então, se eu aceitar ficar com 2, eu já estou ganhando 2. Se eu não aceitar, eu estou perdendo 2. Então, o mais racional é eu aceitar esses 2. Só que o que foi comprovado? Essa pessoa não aceitava os 2. Ela preferia perder os 2 para outra pessoa não ganhar mais do que ela. Tá? Isso é injustiça. O outro vai ganhar 8 e eu vou ganhar 2. Não vou aceitar, porque daí nenhum ganha. Se o outro não aceitar, nenhum dos dois ganham, perdem o dinheiro. Foi comprovado que essa pessoa só começava a aceitar quando estava 40, 60, 30, 70, quando estava mais próximo da igualdade. Porque se não estivesse próximo à igualdade, a outra pessoa perdia, mas não aceitava aquilo lá. E eles mostraram em exames de imagem que a nossa ínsula fica muito ativada nessa decisão. Então, se numa equipe a pessoa sente essa injustiça, ela não trabalha bem. Ela trabalha, inclusive, para todos perderem. Porque se ela não vai ganhar, ninguém mais vai. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Tá? Quando eu falo em comunicação, eu gosto muito de trazer a frase desse CEO aqui, esse exemplo dele, que ele pegou uma coisa bem do cotidiano e sintetizou muito para a gente, tá? Quando a gente quer influenciar e comunicar para uma pessoa, lembra que eu falei no início, a gente precisa explicar muito bem o objetivo, o propósito, né? Explicar as necessidades, mostrar os benefícios, o porquê que aquilo tem que ser feito e vencer os medos, né? A pessoa vê a importância de fazer.
E aqui uma copeira sintetizou muito num bilhetinho, né? Então, favor não entupir o vaso, a mão que desentope é a mesma que faz seu lanche. Então, a gente conseguiu mostrar tudo nessa mesma frase. Como é que tá o nosso tempo, gente? Deixa eu ver aqui. Estamos nos último minuto. Bom dia. Vou então passar rapidinho aqui essa comunicação não verbal e depois eu mando essa apresentação para vocês, que tem mais uma partezinha ali, mas a gente acaba falando demais. Então, a comunicação não verbal, vocês lembram que ela é 38%, ela é bem importante, né? Então, se tem uma pessoa que está sentada e eu estou em pé, quando eu estou mais alta que a pessoa, eu mostro superioridade. Quando eu estou no mesmo nível, eu mostro que eu estou amigável. Então, é importante, se eu vou conversar com alguém, eu me equipare a ela de altura, né? Eu posso me abaixar, me inclinar na mesa para conversar com ela. Eu vou conseguir que ela faça as coisas com muito mais amor, tá? E a gente sabe que amor e paixão é imprescindível para os nossos resultados. Quando a gente tem um conflito com alguém, não vamos ficar de frente com essa pessoa. Quando a gente fica frente a frente, parece que é eu contra ela. Então, quando a gente precisar resolver um conflito, se coloque ao lado dessa pessoa. Aí parece que nós somos duas pessoas para resolver um problema. Somos dois contra o problema. Então, sempre se coloquem ao lado da pessoa, tá? Dê atenção às pessoas. Eu sei que às vezes o nosso tempo é curto, mas deem atenção ao que as pessoas vão falar. Escutem elas. As pessoas gostam de serem ouvidas. Um exemplo típico é um médico, tá? A gente vai no médico lá, o médico olha para nossa cara, a gente diz o que a gente sente, ele pega e faz a receitinha lá, dipirona, tá? A gente vai num outro médico, né? Porque aquele lá, eu fui no médico, ele só nem olhou para minha cara, só falei com ele, ele já seguiu prescrevendo, não gostei daquele médico. Aí eu vou no outro médico. O outro pega, escuta o que eu falei, mesma coisa que para o primeiro médico. Eu vou lá, escuto o coração, dou umas batidinhas na barriga, faço aqueles procedimentos ali, não sei se necessários ou desnecessários. Mas aquele médico me dá uma receita de dipirona. Eu adoro ele. Ele foi tão atencioso, ele escutou meu coração. Esse sim me deu atenção. Os dois receitaram dipirona, tá? Mas a conexão emocional que eu gerei pela comunicação não verbal, né, desse contato com a pessoa, já mostrou a atenção. Então, deem atenção para as pessoas, isso é muito importante, tá? A imagem de vocês comunica bastante, tá? Um exemplo muito, a roupa que a gente utiliza, o vestuário masculino, a camisa, o terno, tem muita decote V. Então, isso é uma seta. Isso gera ação, direção. O nosso cérebro relaciona isso. A maioria das roupas das mulheres são mais golinha redondinha. Tá? Isso é mais feminino, mais delicado. Os olhos do bebê são redondinho. A barriga da gestante é redondinho. Então, o redondo está mais relacionado à delicadeza, ao feminino, ao fofo. Então, às vezes, se eu quero ir para uma reunião difícil, eu coloco um decote V. Isso vai estar, a comunicação não verbal vai estar mostrando isso para a pessoa que está me recebendo. Então, a comunicação não verbal é muito amplo, mas eu trouxe aqui só um pouquinho por causa do nosso tempo curto, tá? E a gente tem que deixar fácil ser liderado por nós, tá? Não tem que ser uma tarefa difícil. Então, a gente tem que ter bons hábitos, a gente tem que fazer reuniões, tem que nomear responsáveis para cada um saber o que ele tem que fazer. A gente tem que formar uma equipe diversa, porque quando a gente tem pessoas muito especialistas, a hiperespecialização, ela bloqueia a nossa criatividade. A gente sempre tenta resolver o mesmo problema pela perspectiva que a gente está habituado a utilizar. Então, é importante ter pessoas de diversos tipos de conhecimento dentro da nossa equipe. Tá? A gente tem que incentivar elas a participarem das atividades. Isso é muito importante, tá? Então, eu vou deixar um agradecimento aqui para vocês, senão eu vou me estender muito naquela parte, tá?
Me encontrem ali no Instagram. Meu nome é Anne Brum, tá ali, @AnneBrum, é HANIE, um pouquinho diferente. E me chamem no WhatsApp que eu envio para vocês essa apresentação, tá? Deixar uma obrigada muito grande para vocês. O trabalho de vocês é fenomenal. Também teria muito tempo de parabenização para vocês, mas hoje espero ter conseguido contribuir para essas novas gestões de liderança que estão surgindo por aí. Obrigada, pessoal. Agradecemos com muito carinho a nossa palestrante nesse momento e que receba o nosso certificado digital nesse momento. Rani Brum, agradecemos a tua presença. Obrigado pela tua participação. Obrigada. Gente, Patrícia eu quero navegou agradecer. em todas as salas. Naveguei. E digo assim, ó, para Ah, vocês, estou muito orgulhosa de vocês, tá? Porque teve improviso, tá? Teve improviso, porque eu sei que vocês prepararam um material muito bacana para reproduzir, mas deu queda de energia e vocês souberam se sair muito bem. Teve paciência de todo mundo nas salas, porque essa questão de tecnologia a gente tem que ter paciência. Foi um momento de superação e nós já começamos o nosso ano já colocando em prática o que é necessário numa gestão. Falamos de comunicação, que foi muito bom também, né? E eu já vi nas salas o pessoal já colocando em prática o que a gente conversou na palestra, né? Porque isso é muito importante. Mas eu vou deixar, Tudo bem. então, encaminhar para nós concluir, tá? Parabéns para todos. Obrigada. Gente, desculpa essa 99% da população em Bagé teve falta de luz, a não ser os ricos, né? Que não tiveram queda de luz. Eu não Mas vou eu precisar não dizer sei quem quais é. foram os ricos. Tô rica. Quais foram os ricos para nós sabermos quem é? Eu pensei que era rico, já vi que não soube, que faltou luz aqui. Eu tive certeza que não sou. Não vou dizer que Eu a não presidente do sabia Pampa. que eu era rica e eu acho que acabei de descobrir que eu sou rica, então. Ah, já uma rica se manifestou. Desculpa, eu não quis entregar. Oba, A Aqui Suzana faltou, entregou. mas temos não teve uma na problema sala. nenhum. Oba. Eu Gente, saí vamos de lá. casa, vim para o escritório para ficar achando assim, ó, não vou ter problema de internet, não vou ter problema de luz, não adiantou nada. Não, e nós estamos, e cada um de nós está em um ponto da cidade bem distante. Que coisa, não é? Eu espero que não seja- também. Vamos lá, gente. Eu só espero que não seja verdade, André, que tu tá muito longe daqui, nós vamos ter que conversar depois, sério. Ah, tá. Gente, dando continuidade, agradeço a vocês pela paciência. Eu vou passar o protocolo, depois as partes legais. Nós tivemos 400 pessoas assim na sala. É incrível isso aqui. É um trabalho da atual gestão que está fazendo um trabalho incrível junto com a gestão que está entrando, que está motivando, que está desenvolvendo as ideias. E fora os companheiros que tiveram salas com 2, 3, 4 companheiros juntos. Então, nós tivemos mais de 400 pessoas trabalhando neste evento. É muito impactante e parabéns a todos. A gente falou várias ações, então a gente vai ter alguns seminários depois. Mas é isso aí, companheiros. Eu vou passar a palavra aos protocolos, né, para dar continuidade e fazer o encerramento junto depois com o protocolo, com a Patrícia e com o nosso governador. André, só um questionamento. Quantos clubes mesmo nós somos? Somos 51, o governador agora fundou 2 clubes, não sei se chegou a 51 ou 52. Aí são 52. Acabou de Nós falar tivemos na nossa sala, 52. Nós tivemos na 52. nossa sala ali de protocolo, fazendo o treinamento, nós chegamos a 41 pessoas no Olha momento. aí, muito bom. E da Fundação Rotária, 48. Que legal! Muito feliz. Tu imagina, olha a média de 80, 90% dos clubes, isso é surreal, isso é impactante. Parabéns ao atual governador que está nessa função e a próxima administração pela Patrícia, que deu um número muito forte. Verdade. Só para Na complementar, secretaria, André, apesar de todo vai e vem, tivemos 44 companheiros. que legal! André, muito obrigado do fundo do coração pelo carinho, pela ajuda, né? Eu sou novata na turma toda, eu acredito que eu sou a mais novata de todas, né? Então, eu quero agradecer cada um de vocês pela ajuda, pelo material que nos ajudaram para contribuir para hoje, né, no treinamento e que vem nos ajudando, né, todo esse tempo. E, André, especialmente para ti, eu quero te agradecer, tá? As águas subiram do mar. O Robson também nos ajudou bastante. Então, por fim, para finalizar, eu convido a governadora Patrícia para deixar sua mensagem final.
Gente, muito obrigada. A palavra final é gratidão. Eu sei que eu, particularmente, sou fã do treinamento presencial. A situação não nos permitiu isso dessa vez. Nós estamos aqui, mas nós vamos pensar em momentos presenciais mais à frente, tá? De treinamentos. As tecnologias, elas têm disso, mas eu sei que vocês foram pacientes e a partir de agora vocês já tiveram isso foi importante que vocês tiveram contato com os coordenadores das comissões. Agora podem fazer os seus grupos de WhatsApp, podem fazer as demais atividades, para que a gente possa, então, evoluir, né? A partir de agora foi dado o passo inicial, eu e o Gabriel estamos muito felizes. A sala que eu não estava, ele estava, então vocês não se preocupem, estava sempre alguém perto de vocês. E eu quero dizer que eu estou muito orgulhosa dessa equipe que eu escolhi, porque vocês foram fantásticos hoje, maravilhosos. Nós vamos disponibilizar os arquivos depois no grupo dos GAs, e os GAs vão repassar aos presidentes, para que os presidentes possam passar para todos os materiais que foram e que não foram, que acabaram não dando para reproduzir hoje. Agradecer ao governador Salcedo por todo o apoio e a governadora Carmen, que está na sala também, e o governador Nelson também. Então, a gente está com o nosso time aqui completo dentro do princípio da continuidade. Vocês são demais, vocês são fantásticos. Muito obrigada mesmo, tá? Por reservarem esta manhã de sábado para treinamento, para capacitação. E vamos continuar nos capacitando. Quem ainda não fez os cursos da Central de Aprendizado do seu cargo, faça lá na Central de Aprendizado que tem mais informações para vocês. Obrigado, governador André, meu facilitador de aprendizagem, ele que Air, com a organizou, palavra. ele que organizou todo esse trabalho. Um abraço. Muito bem. Air, você está aí? Antes de encaminharmos o encerramento, oi? Antes de nós encaminharmos o encerramento, nós só vamos destacar que o nosso evento, o nosso treinamento, ele tem o apoio, recebe o apoio de todas as empresas e todos os cidadãos que foram lidos no início da nossa assembleia na manhã de hoje. Portanto, queremos agradecer a presença de todos os companheiros, a nossa Assembleia Distrital de Treinamento. Desejamos uma excelente gestão a todos neste ano rotário 2024-2025, com as bênçãos e a proteção de Deus. Assim, convidamos o governador, companheiro Feliciano Luiz Leal Salcedo, Assembleia Distrital. Depois eu vou pedir que depois da fala do governador, coloquem o vídeo da conferência da posse da nossa governadora Patrícia em Paraíso do Sul. Então, antes de finalizar, depois da fala, nós precisamos do vídeo, tá? Bem, obrigado. Eu agradeço, né, em nome do Rotary, da nossa gestão 2023-2024, a magnífica, né, presença de todos vocês, quase que chegamos aos 400 na manhã deste sábado. E aí está, então, uma amostra do que será a continuidade da nossa organização, que eu sempre friso, o Rotary é muito grande, é de uma grandeza imensurável, nós não temos capacidade de imaginar o quanto essa organização é grande. E no momento que a gente se envolve, que a gente faz um trabalho mais dedicado, exercendo a liderança, como vocês presidentes das comissões, vocês tesoureiros, secretários, estão nesse momento, né, se doando e usando da sua capacidade para colaborar com a administração da nossa organização. Então, desejo muito sucesso para cada conselho diretor, para cada presidente, para toda a equipe distrital formada pela governadora Patrícia, que sempre que faz o elo dos clubes para com o distrito. E eu sei que a Patrícia já escolheu, né, um time muito bom e que vai colaborar bastante. Eu frisei, né, no início, até para provocar os números
que nós temos hoje com 37 clubes com meta zero no My Rotary. Isso aí nós temos que buscar até 30 de junho, junto ao conselho diretor, ao presidente e secretário atual, e pedir para atribuir as metas. Eu acho que é um erro quando nós já escolhemos o nosso próximo conselho diretor, nós já tínhamos que ter acesso ao My Rotary para atribuir as metas. E o presidente e o secretário ainda não têm, só vão ter dia 1º, quando termina o mandato atual e entra o novo, que vão poder fazer. Então, nós temos que fazer essa ligação com o conselho diretor atual, com o próximo, para poder fazer, então, a colocação das metas. Nós temos 6 clubes que atribuíram de 6 a 10 metas, um clube até 15 metas e 8 clubes 16 metas. Eu não citei no início o Rotary Clube Uruguaiana Fronteira, que é o caçula do distrito, que foi fundado dia 7 de maio, né? E eu peço desculpa à presidente Fabiana, mas é um dos clubes que já está com as metas registradas, assim como o Barão de Mauá, que foi o clube também fundado esse ano. Eu agradeço a presença de todos, quero convidar, eu e a Dalila convidar mais o nosso presidente da comissão organizadora da nossa 34ª conferência. Todos, né, os destinos vão trazer vocês à nossa capital dos free shops, a nossa querida Uruguaiana. Nós estamos preparando um lindo evento de muito trabalho, de muita informação, de muito companheirismo. Nós teremos, então, a abertura oficial na sexta-feira, às 19h30, com aquela, né, emocionante apresentação dos presidentes com a sua bandeira do seu clube. Então, é um momento ímpar, é um momento muito especial e que nós esperamos contar com um grande público no Teatro Rosalina Pandolfo, Lisboa. E nós, para nossa felicidade, ontem, a Unipampa, a universidade, tinha marcado a formatura do curso de medicina para o mesmo dia. E ontem eles cancelaram, então, e agora vai nos dar a oportunidade de nós realizar o evento todo com a instalação oficial da conferência, e assim como as plenárias durante o sábado no teatro. E logo após, então, a abertura oficial, nós teremos no Clube Comercial o coquetel, que é a hora de nós bater papo, sorrir, nos abraçarmos, né? E comemorar esse ano 2023-24, que foi excelente. Vocês todos estão de parabéns, vocês que integram a cada clube, que estão assumindo agora a responsabilidade de tocar o Rotary, né? Peço que vocês se somem aos atuais presidentes, aos atuais conselhos diretores, para que nós consiga encerrar o ano com chave de ouro, cumprindo nossas metas. 1.400 associados e a nossa meta de $105 mil de contribuição para a Fundação Rotária. Eu trabalhei todo ano dizendo que nós entramos para o Rotary e temos uma meta individual de cada um para a contribuição para a Fundação Rotária. É um desafio, é uma forma de provocar e nós sabermos que nós temos essa responsabilidade de doar para a Fundação Rotária. E prova está que nós, nesse ano, $75 mil do Fundo de Desastres para atender as comunidades. E mais outros $75 mil em 2 projetos de subsídio global. E além da arrecadação do SOS Solidário, que nos proporcionou uma arrecadação de recursos de mais de 1,5 milhão somente para o nosso distrito 4.780 e 2 milhões e quase 2,5 milhões para todo o nosso Rio Grande do Sul. Então, agradeço a todos, reforço o nosso convite. Não sei se o Eduardo, nosso presidente da comissão organizadora da nossa 34ª Conferência Distrital Água, Saúde Global, está presente, Eduardo?
o nosso trabalho continuar, governador, se nós temos isso. Eu acho que ele não está, mas então agradeço em nome da nossa equipe distrital, em nome dos nossos governadores assistentes, em nome de cada presidente do nosso ano rotário 2023-24, do seu conselho diretor, e desejo a todos que 2024, 2025 seja realmente um ano em que nós vamos fazer da magia do Rotary muitas, muitas, muitas pessoas felizes. Obrigado e um final de semana feliz para todos vocês. Vamos viver Rotary, feliz em companheirismo e nos divertindo. Obrigado, governador. Pedimos que passe agora o vídeo da posse da nossa governadora eleita Patrícia Parreira. Queridos companheiros do Distrito 4.780, um novo ano rotário está por iniciar. Venho hoje aqui te convidar toda a família rotária para a posse da nossa equipe distrital, governadores assistentes e presidentes. Vai ser no dia 6 de julho, aqui em Paraíso do Sul. Venha conhecer a nossa cidade, você será bem-vindo a partir das 19 horas no pavilhão evangélico da sede. Vem fazer essa grande festa e vamos fazer a magia do Rotary acontecer. Air, contigo a palavra final e encerramento final. Companheiros, nós queremos, então, finalizando o nosso treinamento, agradecer a presença de todos e parafraseando aqui o nosso governador, fazer um apelo para que continuemos juntos, trabalhando em prol da nossa sociedade, da nossa transformação como seres humanos e colaborando dessa forma para que a sociedade também cresça, no sentido da contribuição, da caridade, do amor, da tolerância, da compreensão, para que todos nos aproximemos a cada passo mais do nosso grande arquiteto do universo. Estejamos todos bem, felizes, renovados na nossa energia, para reiniciarmos as nossas tarefas nesse ano rotário, contribuindo com a nossa governadora e com o Rotary Internacional. Um abraço a todos e continuemos juntos.